comportamento das águas. A recondução dos peixes ao seu habitat natural tem sido feita com suavidade e sem grandes transtornos. Com a ajuda dos voluntários, que vão de casa em casa, os peixes são recolhidos pela manhã e até o fim do dia já nadam soltos, no mar, nos lagos, em algum rio. Mesmo as espécies mais frágeis ou temperamentais, como as de listras azuis, cujo tom varia segundo o humor, têm conseguido sobreviver. Os ineptos são sacrificados sem dor e logo não haverá nenhum exemplar retido. O grande problema, entretanto, continua sendo o comportamento das águas. Apesar dos ritos meticulosos, obsessivos, que tentam preservá-las, a tarefa é quase impossível. Devolvidas ao curso natural, fora dos tanques e aquários, não há como conter seu instinto suicida. A grande vantagem da literatura é que ela parte do princípio da inutilidade. Assim. O princípio dela é que ela não serve para nada. Assim. Isso é maravilhoso, porque o fato de ela estar descompromissada, ela não tem compromisso de ser engajada, ela não tem compromisso de servir a uma facção, ela não tem o compromisso de educar, ela não tem o compromisso de informar, ela não tem o compromisso de divertir, ela nem tem nenhum compromisso. A literatura, ela é descompromissada. Esse é o ponto de partida dela. E é exatamente esse ponto de partida que faz com que a literatura possa ser isso tudo, ela possa fazer isso tudo. A ficção, ela é dada não de antemão, por uma forma pré-estabelecida, mas ela é dada pelo próprio tipo de ficção que você se propõe a fazer. Então você vai ver nesse último livro meu, por isso que eu estou chamando de ficções e não de contos, porque o conto ele aprisiona um pouco o sentido da ficção. Então eu prefiro chamar de ficções, e no caso são ficções curtas. Você vai ter algumas ficções que são, por exemplo, próximas do que é um comentário, outras próximas do que é um conjunto de notas. Esse último livro, por exemplo, vou falar mais dele, ele tem um repertório muito amplo. Ele tem um viés um pouco enciclopédico. Se você observar, ele é dividido em duas partes, que na verdade são 2 livros. E essas são seis narrativas longas no livro 1, que se chama Coleção de Papéis, e são 5 capítulos no livro 2, cada um desses capítulos com um título diferente, e cada um com 5 ficções distintas. E os assuntos, os temas que eu abordo são os mais variados possíveis. Tem ficções que tratam de objetos, tem ficções que tratam de alguns eventos históricos, às vezes nem muito conhecidos. Algumas ficções elas têm como motivo algum fato científico, algum dado cultural. E ao trabalhar com ao usar esses eventos, esses dados, esses acontecimentos da cultura, eu preciso fazer uma pesquisa grande sobre isso. Só que, na verdade, a ficção e tudo isso é usado a serviço da ficção, a serviço da narrativa. Digamos que eu vou pegar um exemplo, eu começo uma narrativa, o narrador contando a história de um caso de um sujeito que matou matou a amante no século XIX e foi condenado à forca. E o processo de condenação e execução desse personagem o processo e a condenação foram acompanhados por milhares de pessoas. Existe uma preocupação aí, ou alguma coisa que é o fio da narrativa, ou que puxa a narrativa, que é uma questão extremamente contemporânea, que é esse limite entre aquilo que é um fato histórico ou um fato ficcional, um espetáculo criado pela população. Essa diferença entre aquilo que é a história e a invenção, o íntimo e o público, essa questão está no cerne dessa narrativa.
Agora, como que eu componho isso? O que é que vem primeiro? As duas coisas vêm juntas. Esse fato, assim, um fato que para mim é estranho, que eu por acaso descubro, de um sujeito que foi condenado e a pele dele foi usada para encapar o livro com os documentos do processo que o condenou, essa situação para mim é estranha. Ela me diz alguma coisa. A partir daí eu escrevo uma ficção que na verdade não tem a ver propriamente com a estranheza do caso, mas com alguma coisa que me toca atualmente, que é o fato de que como que nós transformamos hoje as pessoas que estão na mídia, que estão na imprensa, em personagens. E qual que é o limite dessa, onde é que está a individualidade, a concreção dessa pessoa, até onde ela é uma pessoa concreta, até onde ela é uma personagem fabricada por todo mundo que fala dela. Essa é uma questão que me toca. Então, eu estou te dando um exemplo desse tipo de ficção, mas como é que ela surge? Você tem um fato histórico lá que, para mim, serve para eu narrar uma questão que é contemporânea. E as duas coisas se misturam. O título, Histórias Naturais, ele, na verdade, ele nasceu junto com as 4 primeiras ficções do livro, que foram 4 ficções curtas que eu publiquei na Folha de São Paulo, na Ilustríssima. E eu tinha uma ideia que era uma espécie assim, de um projeto de livro que conteria ficções, todas elas, que fariam uma espécie de brincadeira com a lógica de sistemas discursivos. Assim. Então eu pegaria, por exemplo, a lógica a lógica do campo do código da meteorologia e aplicaria essa lógica, por exemplo, a uma situação de bicicleta circulando pela cidade. Assim. E também se ampliou para outro tipo de narrativa, que é aquela que desloca o olhar sobre determinado objeto. Assim. São narrativas mais plásticas, mais estáticas, em que você toma um objeto, por exemplo, como um sapato, ou um fato como a entrega de um presente para alguém, e faz uma espécie de deslocamento do ponto de vista sobre esse acontecimento e narra a partir daí. Uma coisa que desacomoda o olhar do leitor. As minhas narrativas, o que eu posso dizer que há de comum entre elas, é essa ideia de quebrar uma visão pré-estabelecida. Você lê, você vai dizer assim, isso daqui é possível do ponto de vista histórico ou do ponto de vista físico? É possível. Assim, você não nas minhas narrativas não existe uma violação das leis da história ou da física. Só que existe um alto grau de improbabilidade que aquilo aconteça. É por isso que eu gosto de dizer que esse tipo de narrativa é uma espécie de realismo oblíquo. Quer dizer, ele é um realismo, mas é um realismo que ele atravessa por um lado torto da história, um lado torto do real. É aquele lado que normalmente você não vê, que está obtuso, que está invisível, que está escondido. E é nesses flancos, assim, nessas frestas que eu gosto de buscar uma narrativa ficcional. Uma das características dela, isso não sou eu que digo, assim, os críticos já falam sobre isso, mas eu observo também, é a questão da quebra do gênero literário e do gênero textual. Ou pelo menos assim, de você expor aquilo que já é uma coisa que já vem desde muito tempo. Assim. E isso vamos dizer assim, você expõe uma falibilidade da ciência ou dos campos de estudo de separar as coisas. Assim. Na verdade, essa falibilidade ou essa incompetência para separar as coisas, essa incapacidade, ela sempre existiu. Só que eu acho que a narrativa contemporânea ela acaba expondo isso de maneira mais... ela está expondo isso mais claramente. O que é uma tendência comum hoje? Você lê um texto e que você não sabe se aquele texto é um ensaio, se é uma ficção, se é um comentário, se é uma reportagem. Tem vários escritores que trabalham nesse limite aí, que é a do gênero literário, ou também no limite entre a ficção e a realidade, entre o fato e a imaginação.
Esse é um limite que está dado aí, essa é uma dissolução de limites que é presente na literatura contemporânea. Tem uma outra coisa que eu noto na literatura contemporânea e que me diz respeito, também diz respeito um pouco ao que eu escrevo, que é o que eu chamo de uma espécie de solicitação das formas breves. Eu acho que existe uma coisa que, uma certa conformação, ou uma certa facilidade do pensamento para se articular em pílulas curtas. É uma solicitação quase. Eu acho que essa é uma característica da narrativa contemporânea. Agora, é curioso o seguinte, quando eu falo nessas formas breves, eu não estou falando de uma narrativa fragmentada, porque essa ideia da fragmentação ela é antiga. Assim, no século XX você já tem uma tendência à fragmentação que, vamos dizer, que está no cerne da literatura da modernidade, da literatura do século XX. Né? Você pega lá, por exemplo, só o Joyce e a Virginia Woolf, elas fragmentaram o sujeito, fragmentaram o tempo, fragmentaram o espaço. Quer dizer, a narrativa do século XX já cuidou de explodir a narrativa tradicional do século XIX. O que eu vejo agora é o contrário. Se você tem os fragmentos, você tem a matéria já em cacos, e o que os ficcionistas fazem é tentar costurar esses cacos, esses fragmentos de alguma forma. Então a questão é do arranjo. Cada um vai arranjando a sua narrativa de determinada maneira, mas a forma breve é que é a unidade que comanda essa ficção. Eu adoro, todo dia eu tô no bar.